nome do Senhor. João capítulo 5, versículo 3. A palavra de Deus diz: nestes dias jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. E aí diz o versículo 4, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, naquela época, os judeus, eles tinham uma visão espiritual aonde tinha um tanque chamado Siloé, ou melhor, o tanque chamado Betesda, aonde as águas eram movimentadas de tempo em tempo por um anjo. E a primeira pessoa que descesse ali, ela seria curada de qualquer coisa. Mas tinha um aleijado. E esse aleijado, ele não conseguia descer, porque toda vez que ele tentava chegar nas águas, alguém descia antes e era curado. Então era impossível ele receber a bênção dele sem que antes alguém fosse primeiro dele, e naturalmente seria curado, porque essa era a fé que eles tinham, né? Mas aí acontece algo no versículo 5, e aí diz a palavra, e estava ali então um homem que jazia 38 anos, que se achava enfermo. 38 anos o homem estava numa situação terrível, ou seja, enfermo, paralítico. 38 anos ele se encontrava nesse estado. Mas por que ele se encontrava nesse estado? Ou seja, ele estava vivendo uma enfermidade. E eu quero nessa noite meditar com você algo muito forte, muito sério. Não importa para o inimigo entrar, pessoal. Lembra da história de Adão e Eva? Quem que abriu a porta para o demônio entrar no jardim do Éden? Ou seja, na vida de Adão e Eva, foi eles mesmos. Ou seja, eles abriram a porta. Não é impossível o diabo entrar na nossa vida sem que nós venhamos fazer alguma coisa, né? Então esse homem também, ele viveu isso. Ele teve um momento da vida dele que ele errou, que ele falhou. 38 anos ele estava paralítico. Mas aí nós vamos meditar logo mais adiante e nós vamos entender que num período da vida dele, ele abriu a porta e o diabo entrou. Por isso que houve essa paralisia na vida dele. E hoje à noite eu quero que você entenda. Talvez você não esteja numa cadeira de rodas, mas a tua vida financeira está numa paralisia, ou seja, tá atrofiada. A tua saúde, você se encontra enfermo. Pastor, eu tenho uma enfermidade que está há 30 anos no meu corpo. Como a Marlene Link, que tinha lúpus 28 anos. Encontrei ela no Hospital São Carlos, em Farroupilha, de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Lastimável a situação que ela se encontrava. E ela sofreu de lúpus 28 anos. Sabe o que é isso? Uma mulher ter uma menstruação como que permanente, mas Jesus curou ela. Por isso, entenda uma coisa, não importa o tempo que você está enfrentando um problema, nós temos é que identificar primeiro o porquê desse problema. E nesse caso aqui em João, capítulo 5, a partir do versículo 3, nós temos uma história de um homem que era paralítico e ele estava ali próximo do tanque de Betesda e ele tinha um desejo de descer as águas quando essas águas eram movimentadas por um anjo de tempo em tempo e aquele que primeiro chegasse às águas era curado. Ele tinha isso nele, essa expectativa. E ele estava 38 anos paralítico. E por que estava paralítico? Meu irmão, a Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre. Ou seja, existe uma causa. Por isso, muitas vezes, nós estamos enfrentando problemas porque nós abrimos a porta. O problema, muitas vezes, não é o diabo, mas nós mesmos. Porque nós estamos causando um dano para a nossa vida. Através das nossas atitudes, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de agir. Eu sempre digo uma coisa, Jesus fez a parte dele, está consumada a obra. O diabo está fazendo a parte dele, mas e nós estamos fazendo a nossa? E uma delas é resistir o diabo e ele fugirá de vós. Outra parte muito importante, sem santidade ninguém verá o Senhor.
Então nós devemos ter esse entendimento, compreender as Escrituras e viver essa realidade, onde nós podemos estar nos prejudicando pela nossa maneira de agir, de pensar e de viver. Esse homem estava 38 anos paralítico. Por que será? Porque ele era uma pessoa boa e o diabo decidiu se levantar contra ele e causou um mal terrível contra ele? Será que é isso? Não, ele errou. Ele teve um erro na vida dele, pelo qual o demônio entrou na vida dele e causou esse dano na saúde dele, aonde ele ficou 38 anos paralítico, até que teve um encontro com o Senhor Jesus. Porque diz no versículo 6, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Jesus chegou até o paralítico e disse, queres ficar são? Aí olha o que diz no 7, versículo 7. João capítulo 5, versículo 7. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, aí é curado, e eu continuo assim. Mas olha o 8, versículo 8. Jesus disse-lhe, levanta, toma a tua cama e anda. Olha só, isso é poder. Levanta, toma a tua cama e anda. Levanta, toma a tua cama e anda. Em 7 palavras, Jesus colocou o aleijado de pé. Mas aí entra uma questão. No versículo 14, Jesus encontra ele depois curado. Porque ele tomou a cama dele, foi para a casa dele e foi curado. Agora, no versículo 14 está a chave da mensagem de hoje. E eu quero que você preste muita atenção. Depois Jesus encontrou-o no templo, já curado, né, andando. O cara foi completamente curado. E aí Jesus falou para ele algo que é a chave do problema na vida do paralítico e a chave também na nossa vida. E pode ter certeza, nós é que abrimos a porta para o diabo entrar na nossa vida. Ele não entra porque ele decide entrar e entra. Não, é o ser humano que abre a porta. E Jesus disse para esse homem, eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Aqui está o problema da sociedade, da raça humana. O nosso problema é o pecado. Você se encontra hoje, talvez, preso a uma situação adversa por causa do teu pecado. Você pode ter certeza disso. Não existe como o diabo entrar na vida do ser humano sem que ele venha, criar digamos, abrir a porta ou criar o modo aonde o diabo consiga entrar na vida dele. Ah, pastor missionário, o Jó era um homem íntegro, reto, mas diz a palavra que Jó dizia assim, o que eu temia me sobreveio. O problema na vida de Jó não foi o pecado, mas foi o medo que ele tinha. Medo de perder os filhos, medo de perder a prosperidade dele, medo de perder o que ele tinha, medo de perder a saúde. E aí o diabo entrou. O diabo, ele usa sempre uma fórmula, uma maneira onde ele consegue semear algo em nós que vai permitir que ele venha entrar. Muitas vezes ele entra muito sutilmente, ele vai entrando devagarinho. É um pensamento que vem. Se você não expulsa o mau pensamento da tua mente, ele vai gerar um problema mais cedo ou mais tarde. Uma vez eu comentando com um vizinho meu aqui da minha cidade sobre milagres. E aí falando acerca dessas questões, e nós pensarmos algumas coisas e não rechaçarmos esses pensamentos que são do inferno. E aí ele disse, mas olha, pastor, sabe que há 20 e poucos anos atrás eu tinha um amigo meu que ele teve problema de coração. E agora o senhor falando isso, eu lembrei de um fato. Quando esse meu amigo teve um problema de coração, eu pensei,
que um dia eu também teria um problema de coração, e aí ele disse 2 anos atrás, né? 2 anos atrás, tipo assim, né? Como hoje, 2020, 2018 eu tive um problema cardíaco. Ou seja, aquele pensamento que ele teve, porque o amigo dele teve um problema cardíaco e ele pensou que ele também poderia ter um dia no decorrer da vida dele. E verdadeiramente passou-se alguns anos e ele teve um problema cardíaco. Muitas vezes o problema na nossa vida ele tem início num pensamento. Gente, abra teus olhos. As setas inflamadas do diabo muitas vezes são pensamentos. A guerra é travada onde, missionário? Na nossa mente, muitas vezes. Se você observar uma pessoa com depressão, síndrome do pânico, muitas vezes ela gera pela mente dela uma série de enfermidades, inclusive sintomas, taquicardia, suador, ou seja, um mal-estar que vem, e aí vai fazer exames, não tem nada fisicamente, porque o problema está espiritual nela. Então nós temos que entender que essa é a realidade, aonde as pessoas, elas abrem a porta e o inimigo entra. No caso do aleijado do tanque de Betesda, um dia ele pecou contra o Senhor. Por isso que Jesus fala em João 5,14. Depois do homem ser curado, Jesus chega para ele e diz: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Aí que eu quero chamar a tua atenção para uma coisa, um fato. Eu, em 15 anos de ministério, eu vou dizer para você uma das maiores verdades. As pessoas buscam Deus só quando tem problemas. E quando tudo está bem, elas estão no pecado. Estão bebendo, fumando, usando drogas, se prostituindo no adultério, na fornicação, na balada, na noitada, em todo tipo de coisa do demônio. Enquanto o homem, entre aspas, ele tem saúde, ele está no pecado. E aí, por causa do pecado, se abre a porta e o demônio entra e causa o dano na saúde das pessoas. Em 15 anos, todas as pessoas que eu atendi, nenhuma delas foi para a igreja porque amou Jesus, mas foram por necessidades. E por que foram por necessidades? Porque no decorrer da vida delas, elas abriram a porta pelo pecado. O pecado é a chave que o diabo tem para entrar na tua vida, meu irmãozinho. Qual o melhor momento para você ir para a igreja? Agora que você diz que tem saúde. Agora que você diz que está bem financeiramente. Agora que está tudo certo na tua vida. Esse é o melhor momento para tu ir para a igreja e se santificar. Porque se você, no momento que está tudo bem, você não tem comunhão com o Senhor, eu garanto para você, você vai ser enredado pelo diabo, você vai pecar e o demônio vai entrar na tua vida por causa do pecado e vai te arrebentar. É assim com todo mundo. Olha para mim, comigo foi assim também. Eu não estou falando de ninguém, estou falando de mim mesmo. Nós só fomos para a igreja. E eu garanto para você, 99% das pessoas que vão a Cristo vão não porque amam a Ele. E vou dizer mais, 100% vão porque precisam dele, mas não porque amam a Ele, porque ninguém ama, ninguém pode amar o Senhor Jesus sem conhecer Ele antes. Ninguém pode amar a Deus sem conhecer Deus, e nós não conhecíamos a Deus, agora estamos conhecendo. Um Deus que nos ama, que quer o melhor para nós, que nos guarda, que nos protege, que nos dá vida e vida com abundância, mas um detalhe, um Deus que é santo. E ele diz, sede santos porque eu sou santo. Então esse homem do tanque de Betesda, ele pecou. Por isso que Jesus advertiu ele e disse, vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Por isso o Senhor Jesus ele também disse, o demônio ele é expulso do corpo do homem e ele anda por lugares áridos procurando um lugar para repousar. E não encontrando, ele diz, voltarei para minha antiga morada. E encontrando o corpo do homem limpo, adornado, sem um morador que é Jesus, ou seja, Jesus entrou, limpou a pessoa, o mal foi expulso, mas a pessoa não ficou em Cristo.
Ou seja, o resultado, aquele espírito maligno que causava o dano na vida da pessoa, ele pega outros 7 demônios piores do que ele e o estado da pessoa fica 7 vezes pior. Não brinca com a tua vida espiritual. A mensagem de hoje é: agora que tudo está bem na tua vida, corra para Jesus. Porque se você não estiver em Cristo, você está em pecado. A Bíblia diz, talvez você não esteja no adultério, nos vícios, na bebida, na droga, no pecado, mas você está num pecado. E esse é terrível. O pecado de não reconhecer Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida. O pecado de não crer no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele disse, o Espírito Santo, ele é enviado para convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. E um dos piores pecados que o homem comete contra Deus Pai é não crer no Senhor Jesus que Deus Pai enviou. O Senhor Jesus espera por você, mas você deseja Ele? Você tem comunhão com Ele? Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia, não medita na Bíblia Sagrada? Ah, pastor, eu vou para a igreja quando eu tenho problema. Esse é um problema. Esse é um grande problema na tua vida. É como esse homem. Enquanto estava tudo bem na vida dele, esse aleijado do tanque de Betesda, ele não estava nem aí com Deus, ele estava no pecado. Por isso que Jesus disse para ele, tu ficou aleijado aí 38 anos, agora tu tá são, vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Quando tudo está bem e a gente julga que está tudo bem na nossa vida, a gente não está nem aí com Deus. A maioria das pessoas pensa assim. E esse é o grande erro da raça humana, do ser humano nesse tempo presente. Terrível, gente. Por isso, uma coisa importante, temos que nos voltar para Deus. Eu quero orar na sequência, mas antes eu quero compartilhar aqui com mais pessoas que possam nos acompanhar e participar dessa oração que eu creio que Deus vai abençoar muito. Mas uma coisa muito importante, não basta você só ouvir a palavra aqui no Facebook, você precisa ir para a igreja, você precisa ir, você precisa buscar o Senhor Jesus, entrega a tua vida para Cristo. Eu digo uma coisa, eu sempre tenho dito uma coisa, a nossa vida passa, se esvai diante dos nossos olhos. A cada dia que passa, pessoal, nós estamos entrando na vida eterna. A cada dia que passa, nós estamos envelhecendo. E tem gente que não gosta de ouvir sobre isso. E aí eu garanto para você que a cada dia que passa, você vai entrando numa eternidade que não tem fim. Eu vi pessoas que eu amei muito nessa vida partirem dessa vida. E nós todos vamos partir. Só que o detalhe, o que determina, pessoal, abra teus olhos, o que determina a nossa vitória espiritual é estar com Deus por toda a eternidade. É andar com Cristo agora e preparar a nossa vida para a vida eterna. Porque eu não vi ninguém ficar para a semente aqui não. O único que morreu e ressuscitou é o Senhor Jesus. O resto está tudo debaixo de 7 palmos aí. Então não tem esse negócio aí da pessoa pensar que ela é eterna aqui, está se enganando. Então vamos abrir os olhos, é tempo de todo mundo se voltar para Deus, porque não é uma brincadeira, gente. Eu lembro agora, se eu parar para pensar, e se você parar para pensar, você lembra quando tinha 5 anos de idade. Né? Hoje eu estou com 45, se passou 40 anos. Você lembra quando você tinha 5 anos de idade? Quando você tinha 7 anos, lembra de fatos da tua vida que marcaram você? Pois você percebe quanto tempo já passou e como passou rápido tudo. Pois eu garanto para você que daqui 35 anos, se eu estiver aqui ainda, eu vou estar com 80 e você vai estar com quanto? Por isso, gente, abra os olhos, nós não vivemos eternamente aqui. Quer você seja uma pessoa que tem um status dentro da sociedade, uma posição financeira privilegiada, ou uma pessoa muito humilde, todos morrem e ninguém escapa disso. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas é sobre isso que a Bíblia trata. A Bíblia não trata sobre vida eterna aqui e agora. Abre a tua mente. A Bíblia trata, o Senhor Jesus trata sobre vida eterna na vida por vir.
Por isso nós temos que abrir o nosso coração e nos voltar para Deus enquanto há tempo. Caso contrário, meu irmão, já era. Não entra na eternidade sem Cristo. Isso é terrível, gente. Não podemos entrar na vida eterna sem o Senhor Jesus. Eu quero compartilhar aqui com mais pessoas, com mais algumas páginas que eu tenho, para que mais pessoas possam participar da oração que eu quero fazer agora. E eu sei que Deus vai visitar você, vai abençoar você e vai tocar na tua vida. Envie essa live para pessoas que estão com câncer. Eu sei em quem tenho crido. O Senhor Deus, pensa comigo, gente, abra teu coração para isso. O Senhor Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Olha a grandeza de tudo que foi criado. Ah, pastor, isso é bobagem, eu não creio em Deus, eu não creio em ti. Você não existe. Porque a partir do momento que você nega a existência de um Criador, então você também não existe. Mas é óbvio que você existe e alguém te criou também, porque você não veio de si mesmo. Portanto, entenda, esse Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra em 6 dias não seria porventura poderoso para curar você agora, no estalar de dedos, no abrir e fechar de olhos? Pois a Bíblia Sagrada diz que no arrebatamento da igreja, aqueles que são de Cristo serão transformados no abrir e fechar de olhos. E isso que é mortal será revestido de imortalidade. E a Bíblia diz que para sempre estaremos com o Senhor. E aqueles que não creem, missionário, vão para onde? Para o inferno. Simples assim. Existe um caminho para a vida eterna. O nome dele é o Senhor Jesus. Entenda uma coisa, um princípio muito importante. O Senhor Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o verbo pelo qual Deus Pai criou tudo que existe e tudo que há. E inclusive criou a mim e você. Nós viemos da palavra e agora para a palavra devemos voltar. Caso contrário, meu irmão, nós estamos perdidos por toda a eternidade. Lembra da história de Lúcifer? Lúcifer, um querubim da guarda que Deus criou, deu uma glória extraordinária para ele, mas foi um estúpido. Ele comandava 1/3, tinha 1/3 dos anjos que estavam abaixo da autoridade dele, ele comandava a adoração a Deus. Certo dia ele disse, não, vou subir às mais altas estrelas de Deus, dos céus, e vou me assentar no trono de Deus, serei igual ao Altíssimo. Desde quando que a criatura é igual ao Criador? Ele caiu e virou demônio, seduziu 1/3 dos anjos e viraram demônios. Ele não veio de si mesmo, foi Jesus que criou ele, por isso que diz a Bíblia que quando Cristo desceu no inferno, ele triunfou em si mesmo sobre o diabo e os seus demônios. Por quê? Por que em si mesmo? Porque aqueles que eram agora demônios, Satanás e os demônios, não eram demônios quando Jesus criou eles, eram anjos puros. Mas se deixaram, o diabo deixou o orgulho entrar no coração dele e ele pensou que ele era igual ou melhor do que o Criador. Pobre do ser humano que é mortal e pensa que é alguma coisa, quando o próprio apóstolo Paulo, na grandeza da fé dele, cara estudado na Escritura, usado por Deus como poucos, ele disse, inspirado pelo Espírito Santo, aquele que julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. É tempo de nós nos voltarmos para Jesus, pessoal. Não é mais tempo de ficar de bobeira, é tempo de se voltar para Deus. Eu quero compartilhar aqui em mais alguns grupos e eu sei que Deus vai abençoar muito a vida das pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? Obrigado você que está ligado conosco aí e nós vamos estar realizando várias mensagens, lives no decorrer dos dias aí para que todos possam ser abençoados e nós vamos meditar nessas verdades. Você que entrou agora, eu tenho meditado nessa noite em João capítulo 5, versículo 3 ao versículo 14. Do versículo 3, eu vou resumir aqui para você poder entender, até o versículo 8, né? Aí depois você pode pular do 9 ao 13 e meditar também no versículo 14. Do versículo 3 ao versículo 8 tem a história de um homem que ele ficou aleijado 38 anos.
E ele estava próximo do tanque de Betesda, aonde na época tinha um costume entre os judeus que as águas elas eram agitadas. Um anjo descia e agitava as águas. E o primeiro enfermo que descesse as águas, ele era curado instantaneamente. E esse aleijado, ele não podia chegar naturalmente antes dos outros, porque ele não caminhava. Só que ele estava 38 anos nessa situação. E aí Jesus curou ele. E por que Jesus curou ele? Curou ele para nos dar uma lição. No versículo 14, depois que ele foi curado, Jesus disse o porquê ele ficou 38 anos aleijado. Jesus diz o porquê. Eis que está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Garanto para você, gente, todos nós temos que abrir os olhos. As coisas acontecem na nossa vida não porque a gente está certo, mas porque a gente está errado. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Todos os empresários que eu atendi na igreja em 15 anos, a maioria deles tinha problema de pecado. A empresa ia de mal a pior. Muitos faliram. Uma vez conversei com um empresário, ele tinha um faturamento mais extraordinário. Mais de 1 milhão por mês. Não vou dizer de onde é, enfim. Mas ele disse, pastor, eu ia numa boate, eu fechava a boate para mim. Eu faturava 1 milhão por mês. Mais de 1 milhão por mês líquido. Eu ia na boate, na prostituição, e eu fechava a casa só para mim. Ele quebrou, faliu. Faliu por quê? Por causa do pecado. Por isso nós devemos entender que existe uma causa para... Não existe nada que o diabo possa fazer contra a nossa vida sem que nós venhamos abrir a porta. Essa é a realidade. A maldição sem causa não se cumpre. Por isso que nós devemos entender um fato importante. É aquela história, você começa a comer muito açúcar, muito doce, e o resultado disso o que é? Vai te dar um problema de açúcar no sangue, vai te dar diabetes. Você começa a comer muita gordura, entope a veia, ou seja, nada é por acaso, tudo tem um porquê. Por isso nós devemos entender que para todas as questões que envolvem a nossa vida tem uma causa. E quem tiver juízo tem que se arrepender dos pecados, das faltas, das falhas e se voltar para Deus, porque não é uma brincadeira. Amém? Vamos orar e Deus há de abençoar todos em nome de Jesus Cristo. E eu creio no poder de Deus e Deus há de operar na tua vida em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida de todos, Pai, para a glória do Teu nome, para Teu louvor, e abençoa a vida, a mente, a alma, o espírito de cada homem e cada mulher. Pai, a Tua palavra nos mostra claramente que existem causas, existem problemas, sim, Pai, na vida das pessoas, pessoas que estão enfermas, mas porque existe uma causa, existe algo que pode estar no coração delas, Pai. Às vezes não é o adultério, não é a mentira, não é o pecado, não é os vícios, mas é a mágoa que tem contra alguém. Por isso nós, Senhor, estamos criando o problema contra a nossa própria vida. E eu quero que as pessoas possam entender nessa noite que elas são, Pai, muitas vezes o agente do próprio mal na vida delas. Porque também está escrito, o que o homem planta, ele vai colher. Por isso é impossível, Deus. Ah, meu Deus, abre o entendimento desse povo para compreender de uma vez por todas que sem santidade ninguém verá o Senhor. Todas as pessoas, Senhor, que vão me ouvir aqui, e elas estão vivendo um problema, existe uma causa para o problema delas. Algumas vão ter que liberar o perdão para alguém, para daí serem curadas, libertas, abençoadas. Outras vão ter que largar o pecado, sair do pecado para o Senhor mudar a história da empresa, a vida financeira, a saúde também, e Deus, o próprio casamento. Por isso, Pai, não tem como nós fugirmos dessa realidade. Por isso, aqueles que desprezam, coitado deles, mas bem-aventurado é aquele, Pai, como diz a Escritura, se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Todos sabem, nós sabemos o que nós fizemos de certo e o errado.
porque nós temos conhecimento do bem e do mal. E Pai, ajuda cada pessoa a se voltar para si mesma e ver que a causa dos problemas que ela está enfrentando não é o diabo, não. Não é o diabo, mas é ela mesma, que um dia na história dela abriu uma porta para o demônio entrar e até hoje o diabo tem causado um dano para a vida dessa pessoa. Por isso eu abençoo todos em nome de Jesus. Meu Deus, eu amaldiçoo o câncer, a AIDS, diabetes, infecções, inflamações, miséria, derrota, dívida, amarração. Eu repreendo todo o mal e eu digo, sai todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Mas eu sei, Pai, que o diabo não é o grande problema. O grande problema somos nós mesmos, que damos muitas vezes ouvidos para aquilo que o diabo diz e não prestamos atenção na tua palavra. É como Adão e Eva, Senhor, naquele jardim perfeito. Eles abriram a porta e o demônio entrou pela rebeldia deles à tua palavra. Por isso Caim matou Abel, Senhor. Ajuda cada pessoa a entender. Nós temos a mania de colocar a culpa nos outros daquilo que a gente fez errado. Mas é a gente que errou. Pai, como Adão e Eva, quando o Senhor teve falando com eles, pecaram. Adão, o que tu fez? Tu dissesses para Adão. Ah, Senhor, o Adão disse, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Ainda Adão teve a cara de pau de dizer, Senhor, que foi a mulher que tu desse para ele. Jogou a culpa no Senhor, se não tivesse me dado essa mulher, não teria pecado. Misericórdia, Senhor. Jogou a culpa na Eva, a Eva joga a culpa na serpente e ninguém assumiu. E aí houve a maldição por causa do erro do próprio homem. Por isso Deus dá entendimento para as pessoas compreenderem que somos nós que abrimos a porta. Nós que abrimos a porta para o inimigo entrar. E esse homem de João 5, 3 a 8, ele estava aleijado 38 anos, Pai. Porque ele pecou um dia quando ele tinha saúde. E quantas são as pessoas que vão me ouvir e que estão hoje no pecado e precisam sair do pecado para que não venham cair em condenação. Porque Deus, em 15 anos, Pai, de ministério, todas as pessoas que eu atendi, todas elas, Pai, elas tinham coisas que elas fizeram que o Senhor condena e não podia operar antes do arrependimento. Por isso que haja arrependimento, pessoas que oram comigo agora e pedem perdão dos seus pecados, e eu sei, Senhor, que agora o Senhor vai levantar esse homem, agora o Senhor vai levantar essa mulher, e ambos serão abençoados em nome do Senhor Jesus, e assim seja. Amém. E graças a Deus. Enquanto nós não nos arrependemos dos pecados, esquece Deus na nossa vida. Esquece. O que faz separação entre nós e Deus é o pecado, pessoal. Ninguém foge disso. Eu falo por experiência própria. Todos os pastores, a mesma coisa. Todo mundo é igual. O apóstolo Paulo era um endemoniado. Odiava a igreja de Cristo. Ele era Saulo de Tarso, um cheio de religião, mas um pecador desgraçado. Perseguia a igreja, matava os crentes, os cristãos, odiava Jesus. E aí ele tem um encontro com Jesus, Jesus se manifesta a ele indo para Damasco. Caiu do cavalo, literalmente, e Jesus levantou ele. Deixou 3 dias ele cego para aprender a não blasfemar contra Jesus. Resultado, depois o Ananias vai, batiza ele nas águas, primeiro ora, ele recobra a vista dele, ficou maravilhado. E nesses 3 dias, Jesus tratando com o Saulo de Tarso. Resultado, se levantou e Jesus deu um nome novo para ele, Paulo. Por isso você hoje pode estar no pecado mais sujo. Você é traficante, está matando as pessoas na droga. As pessoas foram para o inferno por tua causa. É sério, né? Por isso se arrepende. Você pode estar no pecado, você pode ser usuário de droga, você pode estar no adultério, na fornicação, você pode ser um assassino, você pode ser a pior criatura. Você mesmo diz, mas pastor, eu sou a pior criatura que existe, eu sou ruim. Eu reconheço que sou mau,
A partir do momento que você se arrepende dos teus pecados, Jesus te recebe. Porque ele não veio para condenar e para matar o pecador, mas veio para dar vida. Por isso você não morreu até hoje por causa do... Você está pecando, mas Jesus não te matou. Porque ele quer que você se arrependa dos teus pecados. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que o pecador se arrependa e se volte para Jesus e tenha a vida eterna. Mas Deus tem prazer na morte dos seus santos. Gente, abra teu coração para Deus. Você pode, olha para mim aqui, você pode estar fumando, bebendo, usando drogas, no adultério, na mentira, todo tipo de sujeirada. Você pode ser um político, né? Pastor, eu sei que se eu morrer hoje eu vou para o inferno, porque eu tenho roubado de toda a sociedade. Jesus vai te receber como recebeu qualquer outra pessoa. Mas uma coisa ele deseja que você faça, se arrependa. Só isso. Um dia, Jesus passando por uma rua, ele olhou para uma árvore e viu um camarada baixinho chamado Zaqueu e disse: Zaqueu, desce daí. Me convém que eu venha jantar na tua casa hoje. Resultado, Jesus entra na casa do Zaqueu e o que acontece? Até o nosso irmão Regis Danese gravou o louvor, né? Como Zaqueu, eu quero subir, né? Eu quero ter um encontro com Jesus. E verdadeiramente Jesus mudou a vida dele porque ele se arrependeu dos pecados. Se arrependa dos pecados. É a hora de você se levantar e Deus será contigo, tá bom? João capítulo 5, versículo 3 ao versículo 8, medita, e também no versículo 14. Deus vai lhe dar entendimento e você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Para tudo nessa vida tem uma causa. E aquilo que o homem planta, ele vai colher. Por isso, melhor é dar do que receber. Melhor é ser útil para Deus do que útil para o diabo. Por isso, vamos entregar a nossa vida, os nossos membros, o nosso corpo, para o bem e para o amor e para a vida eterna. Por que vou entregar meu corpo para o pecado e para a morte? O apóstolo Paulo tinha essa concepção. Ele diz: pegarei eu os membros de Cristo, que sou eu, e vou entregar para o pecado? Para uma meretriz? Por certo que não. Porque diz a Escritura, serão ambos uma só carne. Entende? Entrega a tua vida para Cristo. Você é templo do Espírito Santo. Você não é templo de doença e tampouco do pecado. O Senhor Jesus morreu por você naquela cruz e quer salvar você. Ame a Ele como Ele te ama. Mas como que Ele me ama? Ele morreu e Ele entregou a vida dele, toda a vida dele, para salvar só você. Coletivamente todo ser humano, mas também individualmente cada um de nós, porque nós somos um ser individual. A minha digital só eu tenho. Jesus morreu única e exclusivamente para salvar você. E o que você está fazendo acerca disso? Sabendo disso. Por isso não viva mais a tua vida com reservas para Deus. Se entrega a Ele de corpo, alma e espírito, e Ele vai te receber como filho. A vida passa muito rápido. Dentro de 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui. Amém? Agora são 22 horas e 43 minutos. Amanhã, na medida do possível, amanhã pela manhã, eu acredito, eu vou estar aqui ao vivo também pelas redes sociais, abençoando a vida de todos. Antes eu quero fazer uma oração pela vida financeira de todos e quero comentar sobre algo muito importante que nós vamos estar realizando dia 29 de fevereiro, sábado, às 16 horas, no bairro Industrial, no campo, ali na Associação dos Moradores do Bairro Industrial, em Fato. Nós teremos um grande evento no sábado às 16 horas, o culto infanto-juvenil, e é obrigatória a presença de um responsável. Vamos estar doando nesse dia calçados, roupas, material escolar na medida do possível que vamos recebendo esse material, pasta, escova de dente, alimento, cesta básica também. Amém? Então, nós estamos recebendo, tanto na igreja de Gramado quanto em Farroupilha, esses itens: calçados, roupas, material escolar, alimento e também pasta, creme e escova dental, porque vai ser dado para crianças que vão estudar. Nossa equipe de fé
está preparadíssima, vai ser um grande evento e no final nós teremos também um coquetel e vai ser uma festa, pessoal. Nós vamos fazer uma obra evangelística. Sábado, dia 29 de fevereiro, às 16 horas, ali no campo, ali na Associação dos Moradores do Bairro Industrial, em Farroupilha, no bairro Industrial, ok? E você... Em Farroupilha nós estamos recebendo na quarta-feira às 19h30, domingo 8h30 da manhã em Farroupilha, Júlio de Castilhos 507, ao lado ali do Posto Modelo, entrando pelo estacionamento do Posto Modelo, você vai ver uma placa grandona, gigante ali da Igreja Brasileira Missionária Casa Oração. Em Gramado, terça-feira, 15, 19h30, eu estou recebendo as doações ali, e também domingo, 19 horas. Rua das Violetas, 55, bairro Moura, mesma rua do Colégio Caique. E também você deve, pode, se você ama, ajuda também com a sua oferta, que nós vamos estar preparando um coquetel para a criançada, vai ser uma verdadeira festa. E vou convidar você vai dar a tua oferta também para ajudar no coquetel, então vá lá e venha participar conosco aí e vai ser uma verdadeira festa. Gente, separa R$1 por dia, R$30 por mês, ajuda nos projetos missionários que nós temos, tanto no Brasil, também na África, onde nós apoiamos o projeto infantil Tawanda. Ano passado, em 2018, além das ofertas que a gente mandou para eventos com a criançada lá na África, nós doamos também, nós da Igreja Brasileira Missionária Casa Oração, doamos uma moto 0 km para missões na África. Imagina um missionário andar 100 km de bicicleta, gente. Eu disse para a igreja, irmãos, está repreendido em nome de Jesus, nós vamos levantar a oferta e nós vamos doar uma moto para esse povo lá. E Deus deu a vitória em nome de Jesus. Por isso, uma coisa importante, ajuda, se levanta, ajuda com a tua oferta. Ah, missionário, eu quero ajudar com calçado, com veste, com alimento. Você é um grande empresário, você diz, não, eu vou doar a cesta básica, eu dinheiro não quero dar não. Então doa a cesta básica, ajuda. Mas se você Rio de Janeiro, Minas Gerais, e você deseja ajudar, envia a tua oferta. Envia a tua oferta de amor. Não é para mim que eu estou pedindo, é para a obra, para o projeto missionário. Nós estamos preparando a oferta para a África também. Agora, essa semana, vamos depositar na conta lá dos irmãos da África, que estão há 9 anos fazendo missões em Moçambique, aonde teve aquele furacão Indal, uma coisa assim, aonde varreu 90% da cidade. A igreja de barro, de chão batido, de varetinha. Miséria, pessoal. Nós temos uma igreja abençoada, mas eles têm uma igreja de barro. Será que nós não temos a condição e a capacidade, o amor de enviar uma oferta para eles? Leia 1 João capítulo 3, versículo 17 ao 19, e você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Por isso, doe uma parte da tua vida. A palavra é muito clara ali em 1 João 3, 17. Aqueles, pois, que têm bens do mundo, vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Quem, pois, tiver bens do mundo, vendo o seu irmão necessitado, e lhe cerrar o coração, endurecer o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade. Eu, como pregador do Evangelho, não sou conhecido como sendo da verdade, porque eu expulso o demônio, curo enfermo, prego o Evangelho. Primeiro, o Evangelho não é meu, é de Cristo. Eu fui chamado por Ele, o poder que está sobre a minha vida, que Deus nos usa para curar dessa forma, como você vê nos testemunhos que nós temos aí, não é meu. A fé que eu tenho para mim mesmo ser salvo, não é minha. A fé vem por ouvir, escute, pela palavra de Deus. Por isso tudo é pela palavra. Agora, uma coisa importante, até o ato de nós compartilharmos com os irmãos necessitados o alimento, a veste, isso é um ato sim, onde Deus nos deu a condição financeira e Ele espera que nós venhamos compartilhar. Por isso que diz a Escritura Sagrada, leia 1 João capítulo 3, versículo 17,
18 e 19. Quem tem bens do mundo e vendo o irmão necessitado lhe cerrar seu coração, o amor de Deus não está nele. E não é conhecido como sendo da verdade. Eu sempre digo uma coisa para a igreja. A igreja verdadeira sou eu e você. A igreja não é um prédio feito por mão humana. Catedrais luxuosas. História para boi dormir. Coisa diabólica. A partir do momento que o físico, o prédio, ele vai ser destruído no dia do Senhor, de que me adianta fazer um templo luxuoso? O templo não é o corpo humano. Claro que a igreja pode sair do aluguel, eu sou a favor disso, porque muitos ministérios, grandes ministérios, gastam uma fortuna em aluguel, então sai fora da despesa do aluguel e muitas vezes tu paga o aluguel para pessoas que não estão nem aí com ninguém. Essa é a realidade. Não estão nem aí com ninguém. Ou seja, a igreja, grandes ministérios principalmente, verdadeiras fortunas que pagam em aluguéis para pessoas que não estão nem aí com ninguém muitas vezes. Então eu sou a favor. A igreja tem que ter o espaço da despesa do aluguel. A igreja pode congregar no espaço físico, porque a igreja sou eu e você. Jesus não habita em templo feito por mão humana. Então é tolice, estupidez a gente investir muito dinheiro em prédio físico também. Agora tem que ter sabedoria. Por isso eu sou a favor. E glória a Deus pelos grandes ministérios que têm os seus templos, não o templo, né, espiritual, porque é o templo físico, mas saíram fora de verdadeiras fortunas de aluguéis. E pode investir muito mais em TV para ganhar alma, pode investir em rádio. Até eu vou dizer aqui, ó, você paga um programa de rádio, quem é que vai ganhar o dinheiro? É o pastor? Não, é o dono da rádio. E glória a Deus pela vida do dono da rádio que cede o espaço, né, para que o evangelho seja pregado. Ou seja, essa pessoa, ela está cedendo o espaço da rádio dela. Meu irmão, isso tem um peso espiritual extraordinário. Mesmo que a pessoa não crê, pode ter certeza, ela vai ser abençoada por Deus do evangelho. Ela está abrindo as portas. Podemos pela obra de Deus. Por isso ajuda, gente. Convido você que é amigo de Farroupilha, esteja conosco dia 29 de fevereiro, no sábado, esse ano é ano bissexto, às 16 horas, ali na Associação dos Moradores do bairro do bairro Industrial, no bairro Industrial, do lado do campo de futebol. Esteja conosco, nós vamos realizar o culto infanto-juvenil e vamos servir um coquetel no final do evento e vai ser uma festa. Mas tem muita coisa que já está chegando na igreja e você que tem material, ajuda, envia, vá na igreja, leve a tua doação, calçados, vestes, alimentos, enfim, nós vamos fazer um grande evento dia 29, eu convido. Nunca foi num culto, né, de uma igreja, vou usar o termo aqui evangélica para você entender melhor, né? Vai, esteja conosco. Você é um empresário, você é um aposentado, você é um trabalhador, você trabalha com carteira assinada, não, eu quero conhecer mais sobre esse ministério, esteja conosco. O amor de Cristo vai ser manifesto de uma forma abundante, dia 29, às 16 horas, ali na Associação dos Moradores do Bairro Industrial. E vai ser uma festa em nome de Jesus. Você é, como disse, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, de outras partes do Brasil, envie a sua oferta. Se levante como missionário apoiador. R$30 apenas. Se desejar dar mais, você e Jesus. Se desejar dar menos, você e Jesus. Mas ajude, contribua. Agência 0507, operação 003, conta corrente 1251, dígito 4, Caixa Econômica Federal. Igreja Brasileira Missionária Casa Oração, CNPJ 22042199000, ao contrário, 53. Eu quero orar pela vida financeira de todos agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro pela vida dos missionários apoiadores, dos patrocinadores, dizimistas, ofertantes. Eu oro pelas empresas, oro pelos autônomos, profissionais liberais. Eu oro pela vida financeira de toda pessoa que está desempregada, endividada, precisa de um milagre.
Meu Deus, supra a necessidade de todos, sejam prósperos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus se dê a tua causa na justiça, aumente o faturamento da tua empresa, que Deus te abençoe muito. E um pedido muito especial que eu quero fazer para os irmãos em Cristo que são empresários. Que Deus tenha abençoado muito financeiramente. Escute, nós temos o nosso projeto para nós termos a sede, construirmos a sede da Igreja Brasileira Missionária Casa Oração em Farroupilha. Falta ainda um valor, uma quantia para a gente conseguir adquirir o terreno. Gente, ajuda aí. Ajuda. Não estou falando com quem está matando cachorro a grito, como diz. Mas se você é um empresário, você tem grande capacidade financeira, entre em contato conosco. E se você, pastor, mas eu posso ajudar com outro valor, ajuda também. Nós vamos ter que construir e por aí afora vai. Ou seja, mas Deus vai abençoar. Hoje o que nós gastamos só de aluguel é muito alto o valor. Esse valor que nós hoje investimos de aluguel, quando nós investirmos em projetos missionários, vai ser extraordinário. Porque nós vamos poder fazer muito mais por pessoas que têm, muitas vezes, quase nada na vida delas. Nada. Nós temos um objetivo e Deus vai nos ajudar. Por isso, faça parte do nosso projeto. Faça parte da Igreja Brasileira Missionária Casa Oração e você vai ter prazer em ajudar e ver depois, quando tudo estiver prontinho, concluído, a obra feita em nome de Jesus. Por isso, anota meu celular aí, você é amigo, irmão, empresário, anota meu celular 54999548670. Entra em contato conosco. Vou te passar o valor aí que você pode ajudar. Eu vou doar o valor do terreno e essa parte aí que você já tem aí, vocês investem na construção. E glória a Deus por isso. Eu tenho orado para Deus levantar um empresário, alguém que venha doar o terreno para a igreja. A igreja vive de doações, pessoal. Nós vivemos de doações. Não existe uma igreja na face da terra que não viva de doações. Por isso, se levante e faça parte desse grande projeto e você com certeza vai ser abençoado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que planta, colhe, aquele que dá, recebe, e em Provérbios 30, capítulo 30, versículo 1, se não me foge, diz: sábio é aquele que ganha almas. Por isso, dessa terra tem duas coisas que nós vamos levar. Duas coisas: as almas que nós ganhamos para o reino de Deus e as obras que nós realizamos para Deus. Porque o resto não te acompanha em nada. Mas as obras que nós realizamos para Deus e as almas que nós ganharmos para o reino de Deus, pode ter certeza, vai para a nossa conta, para a vida eterna. Porque verdadeiramente você é um espírito que tem uma alma e mora num corpo físico. Você não é um pedaço de carne que vai viver eternamente aqui. Por isso, vale a pena nós abrirmos o nosso coração e entregarmos a nossa vida aos cuidados do Senhor Jesus, agora nessa vida e principalmente na vida por vir. Vamos cumprir juntos o ID de Jesus. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima live. Fica na paz de Cristo. Tchau, tchau.